E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho aqui no Entre Linhas e Bytes. Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar no mundo dos hábitos. Ih, que legal! Vamos desvendar os segredos por trás de tudo aquilo que a gente faz quase sem pensar. Uhum. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Ah, esse livro é fantástico. Ele é realmente muito bom. Hum. O Duhigg explora como os hábitos, desde os mais simples, sabe, até os mais complexos, moldam a nossa vida, influenciam as nossas decisões, as nossas rotinas Olha aí. e, no fim das contas, até os nossos sucessos e fracassos. E o legal é que ele não se limita só a explicar como os hábitos funcionam. Isso. Ele dá ferramentas para a gente identificar os nossos próprios padrões, entender como eles se formam e, mais importante ainda, como a gente pode reprogramá-los para alcançar os nossos objetivos. Já imaginou ter o poder de transformar hábitos que te prendem em combustíveis para o seu sucesso? Isso é demais. E antes da gente mergulhar de cabeça nesse universo, não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com os amigos. Isso aí, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Com certeza. E se tiverem sugestões de livros pra gente desvendar nos próximos mergulhos, deixem aí nos comentários. Adoramos saber o que vocês querem ouvir. É isso aí. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Vamos lá. O Duhigg, logo no comecinho do livro, ele apresenta o conceito do loop do hábito. O que exatamente é isso? Bom, imagine um piloto automático que controla boa parte das nossas ações. Interessante. Esse piloto, ele é acionado por uma deixa, que leva a uma rotina, e essa rotina, por sua vez, gera uma recompensa. E essa recompensa, por sua vez, reforça a conexão entre a deixa e a rotina, fazendo com que o ciclo se repita, Entendi. automaticamente. Seria como, por exemplo, a gente pegar o celular automaticamente quando ouve o som de uma notificação. Exatamente. Na deixa seria o som. A rotina seria pegar o celular. E a recompensa seria a satisfação de ver a mensagem ou a atualização? Perfeito. E o mais impressionante é que esse processo acontece muitas vezes sem a gente se dar conta. É tipo no automático? Nosso cérebro entra no modo automático e economizando energia Faz sentido. e permitindo que a gente realize tarefas complexas sem ter que pensar em cada passo. Mas espera aí. Quer dizer que o nosso cérebro toma decisões sem a gente conscientemente saber. Parece até um pouco assustador, né? De certa forma, sim. Mas também é fascinante porque nos mostra o poder do nosso subconsciente. Verdade. Para ilustrar essa ideia, o Duhigg apresenta a história do Eugene Pauly, um homem que, depois de uma encefalite viral, perdeu a capacidade de formar novas memórias. Nossa, A parte do cérebro dele responsável por armazenar novas informações foi danificada. caramba. Então ele, basicamente vivia no presente, sem conseguir se lembrar do passado. Exatamente. Mas o mais incrível é que, apesar dessa limitação, o Eugene conseguia aprender novos hábitos. Sério. Como assim? Os pesquisadores observaram que ele podia realizar tarefas rotineiras, como, por exemplo, fazer o caminho de casa até a padaria, mesmo sem se lembrar conscientemente de ter aprendido o trajeto. Mas como isso era possível, você não conseguia formar novas memórias. Onde esses hábitos estavam sendo armazenados? Aí que tá o pulo do gato. Os estudos com Eugene revelaram que os hábitos são armazenados numa área do cérebro chamada gânglios basais. Essa área, diferente do hipocampo, que é responsável pelas memórias conscientes, Certo. ela atua num nível mais profundo, processando informações de forma automática e inconsciente. Interessante. É como se os hábitos tivessem uma via expressa no nosso cérebro, independente da nossa memória, digamos, declarativa. Caramba, que incrível. Então, por isso que é tão difícil quebrar hábitos ruins. Essa é uma das razões. Eles são, programados numa parte do nosso cérebro que age por conta própria. É como se a gente tivesse um supercomputador dentro da nossa cabeça. Executando o programa sem que a gente tenha acesso ao código-fonte. Nossa, que metáfora perfeita. E por mais que a gente tente deletar esses programas, eles continuam lá esperando a oportunidade para serem executados de novo. Faz muito sentido. Ajuda a entender a complexidade do nosso cérebro e o poder que os hábitos exercem sobre nós. Sem dúvida. E, falando em poder, no próximo bloco a gente vai explorar como o anseio, a vontade, é o motor que impulsiona o loop do hábito, nos levando a repetir certos comportamentos, Obrigado. mesmo quando a gente sabe que não são os melhores para nós. É isso aí. Até já. E voltamos com o nosso mergulho no poder do hábito. A gente estava falando, né, do loop do hábito com as deixas, as rotinas, as recompensas. Mas o que será que impulsiona esse ciclo? O que faz a gente repetir essas ações, às vezes até sem perceber? Essa é a grande questão. Pois é. É aí que entra o anseio, a vontade, o desejo, que alimenta o loop.
e nos faz buscar a recompensa. É verdade. O Duhigg coloca o anseio como motor, a força que move o loop do hábito. Mas como esse anseio funciona na prática, é algo tipo puramente psicológico. Boa pergunta. Ou tem base biológica? Olha, tem base biológica sim. Para a gente entender melhor, vamos voltar lá para o laboratório. Daughter do neurocientista Wolfram Schultz. Certo. Ele fez uns experimentos com macacos. O que ele descobriu é simplesmente fascinante. Ele observou que quando os macacos associavam um sinal a uma recompensa, o cérebro deles começava a liberar dopamina, o neurotransmissor do prazer, antes mesmo da recompensa ser entregue. Nossa, que interessante. Quer dizer que os macacos já estavam sentindo prazer só de pensar na recompensa. Exatamente. Eles sentiam prazer pela expectativa, pela antecipação da recompensa. É como se a gente começasse a salivar só de pensar na comida, né? Isso mesmo. E essa antecipação, esse anseio, é o que nos impulsiona a repetir o hábito. É como se o nosso cérebro dissesse, ei, faz isso de novo que você vai sentir aquela sensação boa. E aí, pronto, a gente fica fisgado pelo loop. Entendi. Não. Mas como essa descoberta, essa coisa da dopamina, a poticna, nossa nossa. Como anseio é usado para influenciar as nossas decisões, principalmente no mundo do consumo? O Duhigg dá vários exemplos de como as empresas usam o anseio para criar hábitos de consumo. Um dos casos mais emblemáticos é o da pasta de dente Pepsodent. Sim. No início do século XX, poucas pessoas tinham o hábito de escovar os dentes. É verdade. Aí entra em cena o publicitário Claude Hopkins, um mestre em entender o comportamento do consumidor. Ele era um visionário, Né? li sobre ele no livro e fiquei impressionado com a capacidade dele de entender a mente humana. Verdade. E ele percebeu que as pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes porque não viam um benefício imediato naquilo. Faz sentido. A recompensa, dentes limpos e saudáveis, era algo a longo prazo. Ele precisava criar um anseio ou uma recompensa imediata que fizesse as pessoas quererem escovar os dentes todo dia. Ele precisava de um gancho, né? Algo que fizesse as pessoas ansiarem por escovar os dentes. Mas como ele fez isso? A sacada foi usar a própria fórmula da pasta de dente. O Hopkins descobriu que o Pepsodent continha ácido cítrico, o que causava uma leve sensação de formigamento na boca. Interessante. E ele se apoiou nessa sensação para criar o anseio. As campanhas publicitárias passaram a enfatizar essa sensação refrescante, associando a ideia de dentes limpos. Ou seja, ele transformou uma característica da pasta de dente num gatilho para o anseio. E as pessoas compraram a ideia? Totalmente. As pessoas passaram a ansiar por essa sensação de frescor e a escovação de dente virou um hábito. Incrível como uma simples sensação. O formigamento na boca pode ter um impacto tão grande no nosso comportamento, né? Pois é. É a prova de que o marketing, quando bem aplicado, pode ser uma ferramenta poderosa para moldar hábitos. Mas e aí, esse mesmo princípio se aplica a outros produtos? Com certeza. Febris, por exemplo. Febris. Só se tornou um sucesso quando a Procter & Gamble percebeu que as pessoas não compravam o produto só para eliminar os odores. Elas compravam para ter a sensação de um ambiente limpo e fresco. O anseio, nesse caso, era a sensação de bem-estar proporcionada por um lar perfumado. Entendi. Então o segredo é entender o anseio do consumidor. Isso. E oferecer um produto ou serviço que satisfaça esse desejo. Mas será que isso não é uma forma de manipulação? Usar a ciência do hábito para influenciar as pessoas a comprarem coisas que muitas vezes elas nem precisam. Olha, essa é uma questão complexa, que gera muito debate. Mas o Duhigg deixa claro que o conhecimento sobre os hábitos é uma faca de dois gumes. Pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Verdade. O importante é estarmos conscientes de como esse loop funciona. Para não sermos manipulados, a consciência nos permite identificar os gatilhos que nos levam a agir no automático. Certo. E, a partir daí, tomar decisões mais conscientes. Concordo plenamente. É como ter um mapa da nossa mente entendendo os caminhos que os hábitos traçam e como a gente pode redirecioná-los. É uma ótima analogia. E falando em redirecionar, no próximo bloco a gente vai mergulhar na regra de ouro da mudança de hábito. Que legal. O Duhigg dá um guia prático para a gente transformar hábitos que não nos servem mais em novos comportamentos. Abrindo caminho para uma vida mais plena e significativa. Fiquem ligados. De volta ao Entre Linhas e Bytes. A gente continua explorando o poder do hábito, né? É isso aí. A gente já viu como os hábitos funcionam, o loop, a força do anseio. Uhum. Mas a grande pergunta é, como a gente pode usar tudo isso para mudar os hábitos que não nos servem mais? Como assumir o controle e reprogramar o nosso piloto automático? Essa é a questão. Saber como eles funcionam é interessante, mas o que a gente quer mesmo é ter o poder de mudá-los. Né? Exato, a gente quer resultado. E o Duhigg, felizmente, não nos deixa na mão. Ele apresenta a regra de ouro da mudança de hábito.
um guia prático para a gente transformar as nossas rotinas e alcançar os nossos objetivos. É verdade. E a regra de ouro, ela é mais simples do que parece. Ela ensina que, para mudar um hábito, a gente não precisa eliminar o loop inteiro. A chave é manter a deixa e a recompensa. Certo. Mas substituir a rotina. É como trocar o recheio de um sanduíche, mantendo o pão e os acompanhamentos. Interessante. Então, em vez de lutar contra a vontade, a gente meio que redireciona ela. Tipo, se eu quero parar de comer doce depois do almoço, mas adoro aquela sensação de prazer que o açúcar me dá. Nunca eu faço. Vamos pensar. A sua deixa é o final do almoço, certo? Exato. E a recompensa é a sensação de prazer e satisfação. Então, em vez de comer o doce, você pode substituir essa rotina por algo que te dê uma sensação parecida, mas que seja mais saudável, que tá uma fruta bem doce e suculenta. Um chazinho com um toque de mel. Boa! Entendi. A ideia é saciar o anseio, a vontade, com uma nova rotina, sem ter que abrir mão da recompensa. Faz sentido. Mas e os hábitos mais complexos, tipo vícios, compulsões? Será que essa regra também se aplica? O Duhigg usa o exemplo do Alcoólicos Anônimos, o AA, Ah, sim. para mostrar como a regra de ouro pode funcionar até em situações extremas. O programa, com seus 12 passos, oferece aos participantes novas rotinas, ponto como as reuniões, o apoio do grupo. Para substituir as antigas rotinas associadas ao álcool. Então, eles mantêm a deixa, que seria a vontade de beber, Isso. e a recompensa, que seria a sensação de alívio, de pertencimento. Mas mudam a rotina, encontrando novas formas de lidar com esses sentimentos. Exatamente. No AA, o apoio do grupo, o compartilhamento de experiências, a crença num poder superior, tudo isso se torna a nova rotina, ajudando os participantes a lidar com o anseio de uma forma mais saudável. E é um exemplo poderoso de como a gente pode usar a regra de ouro para transformar até os hábitos mais arraigados, né? Mas e quando a gente não tem um grupo de apoio assim, o que ajuda a ter força de vontade para mudar? Aí entram os hábitos angulares, que nem o do Rick chama. Hábitos angulares. São aqueles hábitos que, tipo, como pilares, sustentam e influenciam outras áreas da nossa vida. Ter uma boa noite de sono, por exemplo. Certo. Pode impactar positivamente a nossa energia, o humor, a produtividade e até os nossos relacionamentos. Faz sentido. Ou seja, o hábito positivo pode gerar um efeito dominó, criando uma cadeia de bons hábitos em outras áreas da vida. É isso aí. E o do Rick usou o exemplo do Paul O'Neill, ex-CEO da Alcoa, para mostrar como o hábito Angular pode transformar uma empresa inteira. Ao focar na segurança no trabalho, o O'Neill criou uma cultura de cuidado, de atenção aos detalhes, que impactou positivamente a produtividade, a qualidade dos produtos, a lucratividade da empresa. Nossa, que legal! É como se a gente pudesse usar a força de um hábito para impulsionar mudanças em outras áreas da vida. Mas e quando os hábitos viram um problema? Tipo no caso do vício em jogos de azar, por exemplo. O do Higg também nos alerta para o lado obscuro dos hábitos. Quando eles se tornam tão poderosos que dominam as nossas vidas, levando a comportamentos destrutivos. Nesses casos, o anseio vira uma compulsão, a busca pela recompensa vira uma obsessão. É assustador pensar como algo que começa como um comportamento automático pode virar um vício que controla a nossa vida. Nesses casos, o que a gente pode fazer? A chave, como sempre, é a consciência. Ao entender como o loop do hábito funciona, a gente pode identificar os gatilhos que nos levam a agir de forma compulsiva e buscar ajuda profissional. É importante lembrar que a gente não está sozinho nessa jornada. É verdade. E que existem recursos e pessoas prontas para nos ajudar a retomar o controle. Com certeza. O Poder do Hábito é um livro que nos convida a uma reflexão profunda sobre como os nossos comportamentos moldam as nossas vidas. A gente aprende como os hábitos se formam, como a gente pode mudá-los e como usar esse conhecimento para construir uma vida mais plena, mais significativa e, claro, mais consciente. Concordo plenamente. E esse é só o começo da nossa exploração. O Poder do Hábito está cheio de histórias inspiradoras, insights poderosos e ferramentas práticas para nos ajudar a dominar a arte da mudança. É isso aí. Para quem quiser continuar essa jornada, a gente super recomenda a leitura do livro na íntegra. Vale a pena cada página. Com certeza. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com os amigos. E deixar sugestões de livros para a gente desvendar nos próximos mergulhos aqui nos comentários. A gente adora saber a opinião de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau!